Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rogério. Estamos passando aqui para refletir sobre mais um conteúdo, no segundo semestre. A gente vai falar um pouquinho sobre a ciência e a arte. Você pegar o livro didático lá na página 39, você vai acompanhar aqui as discussões que a gente vai fazer daqui para frente. A ciência e a arte. A gente falou um pouquinho durante os temas anteriores, que existem diversas maneiras de compreender e explicar o mundo. Uma delas, a mitologia, a gente falou da religião, do senso comum, e claro que isso nos obriga a adotar um conjunto de ideias, formas de pensamento, para poder explicar a realidade. O livro didático, ao falar de ciência, traz aqui a referência de Galileu Galilei. Vocês devem lembrar do Galileu, que ele foi acusado de heresia pela igreja, heresia porque ele não é acusado de não concordar com as ideias, as teorias da igreja católica, e também porque ele contestou as teorias que a igreja tinha até ali. E para ele não se pagar com a própria morte, ele foi obrigado a renunciar a tudo aquilo que ele havia descoberto, publicamente, suas ideias, e ele também teve que daí, ao renunciar, viver a sua vida dentro de uma prisão domiciliar. Olha só, no exemplo de Galileu, que ele pagou, o preço que ele pagou por contestar as reflexões impostas, as teorias impostas até ali. Vocês devem lembrar do próprio Sócrates também, que ele foi acusado por não acreditar nos deuses da cidade, e também por introduzir novos cultos. Não é à toa que ele acabou sendo condenado à morte, em 399 a.C. Acho que a gente, ao falar de ciência e arte, também pode trazer referência aqui aos artistas, Quantos artistas sofreram por levar a sua arte, muitas vezes até por questionarem dogmas, a gente até falou, de verdades inquestionáveis, ou mesmo, refletir sobre questões do senso comum e embater, combater muitas vezes teorias que foram estabelecidas como ponto final, sem ser refletidas. A arte, ela também pode ser considerada muitas vezes de uma forma de protesto, Acho que se vocês gostam de música, pintura, escultura, as artes em si, além de ela passar essa fruição estética, ela muitas vezes pode ser considerada como uma forma de denúncia, de emancipação do sujeito, protesto. A ciência e a arte, elas parecem que estar em oposição, já que têm características próprias de interpretar a realidade, mas também podem se aproximar da filosofia. Uma música que o livro didático traz é o caso do Gilberto Gil, chamado Canta. Canta, diz Gilberto Gil. E ele propõe uma articulação interessante entre arte e ciência. Diz ele: sei que a arte é irmã da ciência, ambas filhas de um Deus fugaz, que faz num momento e no mesmo momento desfaz. Olha a reflexão, que essa canção explora na nossa existência, Inclusive as próprias artes podem encontrar motivação na ciência. Dois exemplos que o artista traz aqui é a relatividade. Vocês devem lembrar da teoria, da relatividade, que de uma certa forma colocou a própria gravura no livro didático, representada como a relatividade de Cornelius Escher, em 1953, traz essa reflexão da perspectiva importante que a própria física contemporânea nos traz, como no caso de que tudo se observa é relativo ao ponto de vista do observador, dentro dessa perspectiva da imagem, chamada relatividade. Do lado também tem aqui uma imagem do Leonardo da Vinci, que de uma certa forma, em sua época, revolucionou sobre os estudos do feto humano, que ela é chamada, ao registrar o interior do corpo, já que era proibido dissecar corpos, e para fazer o estudo de cadáveres, a dissecação de corpos, para a área médica, como era proibido, os desenhos permitiam o aprimoramento da própria representação artística. A própria perspicácia de Leonardo da Vinci, o pintor, o escultor, o poeta, o músico,
em descrever aquilo que ele observava, também foi muito útil, né, para a própria ciência moderna. Diz aqui no livro didático que Leonardo da Vinci era muito criativo e versátil, aventurou-se a desenhar protótipos de um vasto número de invenções, incluindo armamentos, máquinas voadoras. Ele foi um grande artista, né? Acho que dá para a gente citar até a Mona Lisa, né, do Leonardo da Vinci, uma obra enigmática, né, a famosa obra da Mona Lisa. Ela, sem dúvida, né, escrita feita, né, em 1503, uma pintura, né, que levanta muitas dúvidas sobre a própria elaboração do retrato. Se vocês forem analisar, muito interessante a Mona Lisa, que faz um retrato da mulher da época, né? Bem, vamos falar um pouquinho sobre a ciência e o pensamento, que está lá na página 41, que de uma certa forma traz a reflexão sobre o pensamento científico. O que é ciência? Eu faço essa pergunta a vocês. A ciência, por um processo de investigação, ela investiga os fenômenos da natureza e até, né, cria conhecimento sobre ela. O conhecimento científico ele é sistemático, porque ele tem todo um método, né, um conjunto de métodos para poder organizar. Sistemático porque ele é organizado, né, procura relacionar as várias partes, seguindo um raciocínio lógico, como também metódico, porque, como eu falei, segue um método previamente concebido para produzir conhecimentos, como também, né, ferramentas adequadas para obter determinado resultado. Se vocês forem analisar lá na página 42, a ciência, como a conhecemos hoje, ela foi criada no século XVII, num período de grandes transformações do conhecimento da própria concepção da realidade da Europa. Essas transformações da Europa no século XVII permitiram, né, até mesmo as novas descobertas para a produção do conhecimento, né, proporcionaram grandes transformações. E no século XV, se for avaliar aqui no livro, alguns acontecimentos foram fundamentais para essa transformação do pensamento científico na modernidade. Uma delas foi a retomada dos valores, ideias, textos, obras da Grécia, lá de Roma, que buscavam uma certa renovação artística e com relação à própria valorização do ser humano. Não é à toa que o antropocentrismo, né, o homem passou a ser o centro de tudo, diferente da Idade Média, onde tinha lá o Deus, né, como centro de tudo, o teocentrismo. As grandes navegações, acho que é o próprio descobrimento do Brasil, né, o que essas descobertas, as viagens marítimas poderiam proporcionar, e a própria reforma protestante, que de uma certa forma, né, questionava a própria Igreja Católica na época, né, os valores feudais da Igreja Católica. A ética protestante, que é o que se intitula, não condenava os altos lucros, nem a prática como a usura, o que era mais adequado à mentalidade da burguesia capitalista, já que a Igreja, né, tinha essa perspectiva de muitas vezes não valorizar o acúmulo financeiro, o capital, né, e a ciência moderna veio nessa perspectiva. Um exemplo que diz aqui, né, o pensamento científico do século XVII foi o coração de um processo iniciado bem antes também. Não é à toa que da noite para o dia começou a ciência. Não, houve várias descobertas, como a própria teoria da gravidade, que é muito familiar, né? A consequência da lei da gravidade, ou a lei da gravitação universal. Que para se chegar a esse conhecimento foi trilhado um longo caminho. Bem, na Idade Antiga, né? No pensamento da filosofia antiga, filósofos falavam em dois níveis de conhecimento, chamado doxa e episteme. A doxa geralmente era traduzida por opinião. Nas observações cotidianas era produzida sem método nem sistematização, não existia um método diante das opiniões, do senso comum, as pessoas, e esse é o conceito de doxa, né? Diz respeito ao senso comum. A episteme indicava um conhecimento racional. Episteme, né? Epistemologia, vem de conhecimento, construído, sistemático, metódico. Então, essa dupla interpretação aqui na Grécia Antiga da doxa e da episteme permite a gente compreender o quanto a ciência também se utilizou desse conhecimento vindo dos gregos para poder entender a ciência prática. O conhecimento sistematizado pode ser encontrado em culturas ainda mais antigas,
Os egípcios, por exemplo, criaram uma matemática bastante avançada que era útil na construção de grandes monumentos. E a gente pode trazer as pirâmides ou tantos outros exemplos, né, que os egípcios já usavam de uma forma mais sistemática. Bem, o livro didático traz aqui uma reflexão dos filósofos pré-socráticos, que a gente já lembrou, né, que eles procuravam a physis, né, explicar teoricamente a natureza, como no caso, né, dos estudos que regem as leis da natureza. Um dos principais problemas dos filósofos antigos era o que a gente já lembrou, né, da arqué, da matéria-prima, o princípio originário de todas as coisas. Vocês devem lembrar do Tales, né, que afirmava que a água era o princípio de tudo, o Heráclito, a ideia do movimento lá do fogo, o Apeiron do Anaximandro, o indeterminado, o átomo do Leucipo, que de uma certa forma traz essa perspectiva, né? A quer dizer não, tomo divisível, e o Pitágoras, que atribuía a ideia dos números. Essas filosofias pré-socráticas que tem no livro didático, você pode acompanhar ali as escolas que originaram esses pensadores, né, que fundamentaram essas teorias, como também a interpretação de cada um desses autores. Bem, embora discordantes entre si, essas hipóteses partiam de um princípio de que havia um elemento primordial, né, que deu origem a tudo, os elementos naturais, bem como a ideia de que da combinação desses quatro elementos, água, terra, ar e fogo, né, surgiria tudo o que existe. O importante é observar que esses filósofos antigos procuravam abandonar explicações míticas ou religiosas sobre a origem do mundo e, é lógico, buscavam uma hipótese racional, uma ideia criada pelo exercício do pensamento, por meio da observação de fenômenos naturais e com base na argumentação. Essa compreensão dos gregos, né, nos ajuda a entender hoje o próprio caminho que a ciência tomou para poder concluir suas afirmações. Ainda na antiguidade grega, deixa eu abrir aqui o meu note para a gente acompanhar o conteúdo. Se vocês estão me acompanhando, está na página 44, a discussão aqui sobre observação dos fatos. Aristóteles afirmava que todos os objetos são formados por quatro elementos, como eu lembrei: terra, água, fogo e ar, e éter, quando nos referimos aos corpos celestes. A terra é o elemento mais pesado, a água é mais leve, o ar é o mais leve que a terra, e a água, o fogo é mais leve que todos os elementos. Aristóteles queria entender por que qualquer objeto que tenha massa cai se estiver livre. O exemplo aqui: todo corpo físico que tem massa busca em seu lugar natural no universo. É como se a gente pensasse, né, a afirmação de que quando o objeto é retirado do chão, quanto mais próximo ele estiver, é como se houvesse uma atração, a tendência a voltar a ele. A gravidade deriva disso, né? Galileu, muitos séculos depois, demonstrou essa teoria. Conta-se que essa teoria interessante, isso está no livro didático, que o Galileu teria subido no alto da Torre de Pisa. Se vocês forem ver, está o desenho aqui, no livro didático. Ele subiu até o alto da torre e soltando objetos de diferentes massas lá de cima. E os observadores constatavam que todos os objetos chegavam ao solo ao mesmo tempo. Estava provado nessa teoria de que o Aristóteles estava equivocado, de que atraía, mas sim a massa de cada objeto. Galileu não chegou a elaborar uma teoria para explicar os fenômenos da queda dos corpos, o que seria feito logo por Isaac Newton na sequência. Bem, sua ideia de que nós podemos construir explicações com bases em fatos observados revolucionou, né, o próprio pensamento científico dessa fase. Se vocês forem acompanhar, então, na página 45, o racionalismo e o empirismo. Eu vou terminando aqui, eu não gostaria de passar de 15 minutos da aula, porque senão ela fica muito extensa, mas é mais ou menos onde a gente vai finalizar a discussão hoje. Se vocês forem acompanhar aqui o método de René Descartes, traz uma filosofia interessante. Incomodava-se com algo que observava. Nas aulas de matemática, a gente está falando de Descartes, não havia discordância dos professores, que sempre chegavam às mesmas conclusões. Nas aulas de filosofia, as conclusões eram diferentes e nunca se chegava a um acordo. Segundo ele, isso se dava ao fato de que em matemática trabalhava-se da mesma forma, enquanto que em filosofia cada um trabalhava do seu jeito. Buscando uma fonte segura para construir seu conhecimento, ele afirmava que só a razão poderia então, né, ser confiável, pois os sentidos podem nos enganar. Ele até cita o exemplo aqui, de uma colher dentro de um copo, a imagens que pela distorção, né, acaba gerando uma certa confusão.
É o que ele criou, a chamada dúvida metódica, que é uma das teorias do René Descartes, que é um modo especial de duvidar de tudo, como parte de um método para obter o conhecimento, a dúvida metódica. Diz ele aqui, diante da impossibilidade de saber quais conhecimentos da infância são verdadeiros ou falsos, é mais sábio colocar todos em dúvida e começar do zero na construção da verdade. Esse chamado dúvida metódica, né, tem a ver com relação ao método que o Descartes criou, um procedimento, né, científico para poder concluir as suas verdades. E ele cria até algumas que está aqui no livro didático para ajudar a compreender a sua teoria, o método cartesiano. Esse método foi inspirado na matemática, ele concebe a ciência e o conhecimento de forma racional. Nunca aceitar como verdade algo de que se possa duvidar. Dividir os problemas em problemas menores, que sejam mais fáceis de resolver. Conduzir o pensamento de forma ordenada, indo sempre do mais simples para o mais complexo. E revisar a produção do conhecimento em cada etapa, de modo a nada esquecer ou deixar passar. O René Descartes traz algumas reflexões muito interessantes que, de uma certa forma, demonstram o racionalismo, essa teoria de que a razão é o fundamento. Há outros autores que questionaram a teoria racionalista, os chamados empiristas, o racionalismo e o empirismo. Rapidinho, Francis Bacon e Thomas Hobbes são um dos fundadores do empirismo, que afirma que os sentidos, a experiência, tem a ver com relação à forma de você compreender o mundo através da experiência. Empiria ou empirismo tem a ver com a experiência. Esses filósofos discordavam das afirmações de que apenas a razão é a base sólida para chegar ao conhecimento verdadeiro. Tá aí as teorias, né, que a gente vem discutindo com relação à ciência moderna, que vieram nessa busca, né, da compreensão do mundo, como também de formas ou de métodos ou teorias mais consolidadas para poder chegar a conclusões mais confiáveis. Se vocês forem ver na página 48, a gente termina aqui na 48 e 49, traz um método científico que segue esses princípios que já alguns filósofos nos proporcionaram. Um deles é a observação, né? Tudo deve ser passado pela observação, passar pela observação. A formulação de uma hipótese, a experimentação, a generalização, a elaboração de ideias são os métodos que são utilizados pela ciência para aferir, né, para concluir certas verdades. Eu vou ter que ficar por aqui, já se passaram 17 minutos e acho que foi bem produtiva a nossa reflexão. Por mais que eu dei uma pincelada sobre algumas discussões que a gente vem fazendo aqui neste capítulo. Revisem o conteúdo, leiam lá o material e até a próxima aula. Forte abraço aí do professor.